Queridos, o que adianta? Deus tem me feito refletir sobre isso já há alguns dias. Eu estou há 3 dias me alimentando dessa palavra. O que adianta nós conquistarmos tudo e não deixar um legado para as demais gerações após nós, para que eles possam desfrutar e dar continuidade nisso? Quantas pessoas estão aqui e têm consciência que se Deus te levar agora, num arrebatamento, será que aqueles descendentes que você gerou têm condição de terminar ou de continuar aquilo que você está fazendo? Será que eles vão dar continuidade na fé? Será que eles vão dar continuidade na palavra que você tem anunciado? Será que ele vai continuar levantando alicerces que você tem pré-estabelecido? E isso tem falado muito ao meu coração. Nós precisamos influenciar a geração futura. Nós precisamos influenciar as pessoas que estão perto de nós. Não precisa ser necessariamente os meus filhos, mas tem que ser a igreja, os irmãos da fé, a família da fé. Eu preciso ter essa voz, eu preciso ter essa palavra que vai deixar um legado. Eu vejo pais desesperados, porque os seus filhos não estão fluindo. Preste atenção em uma coisa: a semente, diga a semente da palavra de Deus, diga, está dentro deles. Só que você não só precisa pregar para eles, mas eles precisam olhar para vocês e dizer: o meu pai, a minha mãe serviam a um Deus. Uma semente plantada e regada pelo meu comportamento, pela minha fé. Então, a influência de uma geração sobre a outra. É inevitável, uma geração recebe influência de outra geração, tanto para o bem quanto para o mal. Diga, quanto para o bem, quanto para o mal. Eu posso influenciar para o bem e para o mal. Eu posso vir à igreja todos os domingos, todas as quartas, frequentar um lugar e dizer: essa é a minha casa, esse é o lugar ao qual eu me sinto bem, e lá dentro da minha casa, nos momentos difíceis, eu não mostrar esse Deus que eu sirvo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, que se for para ser crente como meu pai, eu não quero ser crente. Se for para ser cristão como a minha mãe, eu não quero. Por quê? Eu já vi pessoas dizer assim: lá na igreja ele é um, mas lá em casa ele é outro. Querido, isso é a influência. O que vai nos consolidar não é o que pregamos, o que vai nos consolidar é o que vivemos. Porque pregar que Jesus te ama é fácil. Falar e recitar alguns textos bíblicos é mais fácil ainda. Agora, viver, porque o que faz consolidar uma geração futura em Cristo é o comportamento da vivência dos pais perante eles. É isso que vai fazer consolidar. É uma família que, mesmo quando o filho não obedeça à fé do pai ou da mãe, ele vai olhar e dizer assim: eu não vejo desvio de conduta, eu vejo meu pai fiel, eu vejo minha mãe fiel, eu vejo um exemplo, eu vejo que aquilo que eles falam, eles cumprem, aquilo que eles falam, eles vivem. Passam o pão que o diabo amassou, mas eles continuam íntegros. Não é o que pregamos, mas é o que vivemos, que vai consolidar esse povo. É isso que nós precisamos compreender. Por quê?
Ora, nós estamos aqui adorando, chorando, rodando no manto, falando em línguas estranhas, e daqui a pouco lá na mesa do jantar ou do almoço, nós estamos falando do A, do B, do C, A mesma boca que flui vida, está fluindo morte. Então nós precisamos nos concentrar, porque nós somos uma influência. Nós precisamos entender isso, compreender isso. Nós precisamos influenciar, nós precisamos impulsionar essa nova geração a dar continuidade na fé que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Deus um dia chamou um homem chamado Abrão, que depois se tornou Abraão. E Deus chamou esse homem para um projeto. O projeto e o propósito ao qual Abraão pertencia era gerar, diga gerar, uma grande nação. Mas esse homem gerou um filho da promessa e um filho da rebeldia. Deus chamou para gerar uma nação, ele gerou duas. Mas entenda uma coisa, Deus falou para ele: você vai ser pai de uma nação, uma multidão. Aí eu fiquei pensando, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. Diga, Abraão, a primeira geração eleita. Isaac, segunda geração. Jacó, a terceira geração. Diga, José, a quarta geração. Uma geração influenciando outra. Isaac era apaixonado pelo Deus do seu pai Abraão. Jacó era desesperado pela promessa. Tão desesperado pela promessa, que ele foi capaz, pela influência da sua mãe, de negociar o direito de ser o primogênito, de receber a promessa com o seu irmão Esaú. E do José, e de Jacó gerou José, diga, perseguido pelos seus irmãos, mas escolhido pelo Deus dos céus. E você nota que esses homens, eles caminharam dentro de princípios. E eles foram caminhando dentro dos princípios. E a geração desses homens tinha eles como exemplo. Tanto é que todas as vezes que o povo de Deus se rebelava, Deus levantava alguém para chegar lá e dizer: eu estou aqui no nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Todas as vezes que Deus queria fazer o povo dele se lembrar dele, ele primeiro fazia menção das gerações influenciadoras. Um dia, nós não vamos estar mais aqui na terra, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, vão estar aqui. E o dia que eles estiverem perdidos, Deus vai levantar alguém que vai trazer a palavra e vai dizer: eu estou aqui no nome do Deus do seu pai. E sabe o que vai acontecer nesse momento? Eles vão cair de joelhos, porque quando falar que esse Deus é o Deus do pai dele, ele vai obedecer, porque a referência dele é o pai. Todas as vezes que Deus queria falar com esse povo, ele falava: eu sou o Deus de Abraão,
Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Israel, que é Jacó. Queridos, é tão impressionante isso, e nós precisamos mostrar para a nossa geração que nós temos um Deus, e que esse Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, é o Deus de José e é o Deus do Rony Clay. E quando alguém chegar e dizer para a minha geração, o Deus do teu pai mandou eu vir aqui, aquilo que está dentro dele, que foi gerado por nós, pela nossa fé, vai aquecer, vai explodir dentro dele, e ele vai cair em si, em nome de Jesus. Diga onde ele estiver, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o meu Deus vai falar com ele. Por isso nós precisamos deixar um legado, nós precisamos influenciar. Mas apóstolo, eles não estão me ouvindo, eles não estão me obedecendo, eles estão todos desviados da presença. Não interessa, continue mostrando para eles, não com palavras, mas com atitude e vivência do Deus que você prega. Você precisa ter esse posicionamento. Diga posicionamento. Olha o que acontece no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela, diga, esta geração acabou em José. Diga, morreu. Por quê? Isso é uma lei de Deus. O homem nasce, cresce e morre. Mas aquilo que a gente faz fica eterno. Morre a matéria, morre a carne, mas as nossas atitudes, os nossos feitos, a nossa fé, ela continua falando sobre a terra. A Bíblia diz que essa geração morreu, no versículo 7. A Bíblia diz: os israelitas, porém, eram férteis, porque tinha uma promessa. A Bíblia diz assim, ó: proliferavam, multiplicaram-se, e o que? Se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Diga, tem uma promessa. Diga, de riqueza, prosperidade. Diga, eu sou fértil. Diga, a terra vai se encher da minha descendência. Diga, a prosperidade que está sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó, sobre José, está sobre mim. Diga, a unção que estava sobre José, de governador, está sobre mim. A Bíblia diz no verso de número 8 que isso assustou. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre. Agora vai subir um novo rei, que nada sabia sobre José. E ele, quando vê o povo de Deus, ele se assusta. Porque o povo é rico, próspero e numeroso. Diga assim comigo assim, ó: sempre vai surgir novos reis, novos governantes, que não sabem nada da minha geração, e nem tampouco da minha fé. Isso vai trazer para mim problemas. Porque todo mundo que brilha, todo mundo que prospera, todo mundo que cresce, todo mundo que está em evidência, sempre será perseguido. O povo de Deus, que cumpre princípio, ele aonde chegar, ele vai expandir.
Porque tem uma promessa, tem uma unção, tem aqui um legado, tem aqui uma herança que está passando de geração em geração sobre a minha vida. Porque a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei debaixo da geração de Jesus Cristo. Agora, por Jesus, agora eu sou filho de Abraão pela fé. Eu sou povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você fique atento, que você vai receber hoje na sua cabeça aqui uma realidade violenta. Amém? Porque eu não venho aqui para brincar. Eu venho aqui para derramar sobre você o que Deus me dá. Para transicionar a sua vida. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 9... E ele disse ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é mais e mais. Diga, eu sou forte. Por isso que o diabo fica bravo comigo. Diga, eu sou forte. Não é pela quantidade de filho que você gerou fisicamente, é pela quantidade de irmãos que você tem em Abraão. Tem gente que fala assim, minha família é pequena, a minha família é só eu, meu marido e 2 filhos. Não, querido, você tem uma família da fé, uma família da promessa. O problema, muitas vezes, é porque você não entende. Por isso que você vive nas coisas pequenas e medíocres. Porque você foi chamado para viver nas coisas grandes e numerosas e ricas. Esse rei, ele fica preocupado. Versículo de número 10, a Bíblia diz: venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem. No caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos e lute contra nós e fujam da terra. No versículo de número 11, a Bíblia diz: estabelecerão, pois sobre eles o quê? Chefes de trabalho forçados, para oprimi-los, com tarefas pesadas. Assim os israelitas, o quê? Construam para nós o quê? Para o faraó, as cidades e armazenamentos. Pitom, versículo de número 12. No entanto, quanto mais eram oprimidos... Não, você não está entendendo não. Olha para o teu irmão e fala assim, para de chorar quando você é oprimido. Para de chorar quando você é castigado, quando você é perseguido, porque quanto mais te aperta, mais você multiplica. Vamos colocar tarefa pesada nesse povo? Pode colocar. Vamos perseguir, vamos oprimir esse povo? Pode oprimir. Queridos, não tem nada a ver com nós, tem a ver com Deus. Você nasceu para crescer, para expandir, para romper, seja qual seja a situação de momento. Porque podem tentar nos oprimir, mas a promessa que veio sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José está conosco. No maior caos da tua vida, na maior perseguição da tua vida, pode ficar tranquilo, descansa no Senhor, porque você vai enxergar com teus olhos as coisas fazendo assim, ó, se multiplicando. A Bíblia está dizendo, por isso os egípcios passaram a temer. Diga, os meus inimigos me oprimem, me perseguem, me caluniam, porque eles têm medo de mim. Você está entendendo para você parar de sofrer? Você está compreendendo para você parar de sofrer? Estão me perseguindo porque têm medo de mim. Estão me atacando porque têm medo de mim. Porque ele sabe que tem uma promessa sobre essa geração. Eles sabem que nós somos poderosos na terra. A Bíblia diz para nós no verso de número 13, presta atenção: e os sujeitaram à cruel escravidão, colocou eles para serem escravos, mas mesmo sendo escravos, comendo pouco,
trabalhando muito, eles continuavam gerando, eles continuavam rompendo. Sabe por quê? Porque tem uma promessa. Tem uma promessa que o povo de Deus é fértil. Tem uma promessa que o povo de Deus, ele vai se multiplicar, e tudo que ele tocar vai prosperar. Não foi assim com José? Foi ser escravo, e na casa que ele servia, prosperava. Foi preso injustamente na prisão, prosperava. Foi levado ao palácio do faraó, e no palácio do faraó ele começou a governar. Não tem como. O povo de Deus, ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai influenciar em qualquer situação ou circunstância que ele esteja vivendo. Você só tem que estar firmado na presença de Deus. Irmão, como você está? Eu estou bem, para a graça de Deus. Isso que eu estou passando é momentâneo, é para o meu crescimento. E quanto mais me aperta, mais eu estou gerando. Quanto mais me oprime, mais a minha mente funciona e começa a pensar coisas milagrosas, grandiosas. Eu preciso que você compreenda esses dados. Esses homens, eles fizeram a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Porque eles eram oprimidos. Mas chega um dia que isso precisa transicionar. Diga: toda perseguição um dia acaba. Diga: toda maldição tem que ser destruída. Toda fome um dia acaba. Toda escassez um dia acaba. Agora o que não acaba é aquilo que Deus prometeu. O que Deus falou vai acontecer na sua vida, irmão. Hoje eu estou passando por essa situação de momento, diga de momento, porque tem uma influência espiritual sobre a minha vida. Agora, aqui você entendeu que tudo que você está vivendo é porque tem uma glória, uma promessa liberada, sim ou não? Agora, e a sua geração futura? Você vai passar o que para elas? O que nós vamos passar para os nossos filhos? Porque até aqui nós estamos vivendo daquilo que eles fizeram. A quem está à frente de nós vai viver daquilo que nós vamos fazer. A sua fé. Você precisa chegar dentro da tua casa e dizer: fica todo mundo tranquilo, porque as coisas boas estão chegando. Há um Deus que nós servimos. Há um Deus vivo que nós adoramos. Você precisa ter essa convicção de fé. Você precisa anunciar para a tua geração quem é o seu Deus. Porque nós já sabemos que nós estamos debaixo dessa frequência de bênção. Mas e eles? Como eles estão crescendo? Eles estão crescendo ouvindo você dizer que não vai dar certo? Ouvindo você reclamar? Ou eles estão crescendo vendo você dizer assim: ó, nós somos ricos, nós somos prósperos. Eu estava conversando com um discípulo esse final de semana, e ele disse para mim assim: quando nós chegávamos da escola, a minha mãe dizia, nós perguntávamos: tem almoço pronto? Tem comida? Minha mãe dizia que tinha, mas não tinha. O que uma mãe e um pai, ele vai falar para os seus filhos? Abraão falou para Isaac assim, ó, sobre o holocausto: Deus proverá, meu filho. Quando alguém pede para você algo que você não tem, você vai dizer que não tem? Não, Deus vai proverá. Nós vamos mudar a forma de dizer. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe que não tem na terra, mas você sabe que no céu não tem falta nenhuma. Diga uma palavra de Deus. Quando eu creio, muda tudo. Mas eu preciso influenciar essa geração. Eu preciso mostrar para elas que nós temos uma promessa.
A Bíblia diz no Salmo 102, verso 12. A Bíblia diz assim, queridos, nós vamos orar daqui a pouco. Salmo 102, versículo 12. Tu, porém, Senhor, no trono, o que acontece? Reina para sempre. O teu nome será lembrado, geração a geração. Mas a primeira estrofe é uma confirmação. O Senhor reina. Diga, o meu rei jamais vai perder a coroa. Esse reino, ele é eterno. E o que eu preciso fazer? O teu nome será lembrado de geração. Eu preciso trazer à existência para a minha geração que existe um rei que não vai perder o trono e que liberou uma palavra de provisão sobre a minha vida. Pai, mas eu não estou vendo nada. Pai, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro, cadê o sacrifício? Deus, que é o rei, que reina, que governa sobre todas as coisas, Ele proverá. Eles não precisam ver, você não precisa ver, você só precisa crer e confessar. Você não está vendo? Porque você não quer, mas o Senhor já nos abençoou. Essa era a fé de Abraão. Essa fé que Abraão tinha passou para Isaac. O Isaac, quando passou pela mesma dificuldade do pai, diga a mesma dificuldade, a fome, a seca, quando Deus falou com ele, ele obedeceu. E por ele obedecer, a Bíblia diz que ele semeou e colheu 100 por 1, na terra que ninguém colhia nada. Porque Abraão passou para Isaac uma fé sobrenatural. A Bíblia diz que Jacó foi para a casa do tio ser escravo, mas Jacó era filho de Isaac. A Bíblia diz que quando Deus aparece para Jacó em uma visão ou em um sonho, como você gosta de entender, mas o fato é que Deus apareceu. A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e sacrificar. Por quê? Me pergunta, por quê? Porque ele sabia que o vô sacrificava, ele sabia que o pai sacrificava, e ele sabia que quando Deus aparecesse para ele, ele também tinha que sacrificar. A sua geração vai viver os seus atos de fé. Um pai infiel, uma mãe infiel, um pai incrédulo, uma mãe incrédula, vai fazer os seus filhos nos dias de dificuldade não reconhecer a promessa que pertence a ele. Pode chegar quem quiser e falar, ele não vai crer. Por quê? Porque o pai e a mãe é a influência sobre o filho, não é pastor, não é profeta. O pastor vai ocupar esse lugar quando o pai ele deixa. Entende isso? O Jacó, ele lembrou, porque o pai, ele viu o pai fazer. Isaac viu o pai fazer. Jacó imediatamente também faz igual. Estão aí vivos. Seus filhos vão caminhar a caminhada da fé que você tem propagado. Meu pai é fiel, você é fiel. Minha mãe é fiel, você é fiel. E automaticamente ambos vão viver as promessas de Deus. Porque ele pode estar onde for, ele sabe que tem um pai e a mãe aqui fiel. E a hora que Deus pegar ele, ele vai se lembrar. Quem está entendendo, diga amém. Aqui, queridos, é claro, no Salmo 112, verso 1, a Bíblia diz assim, ó: aleluia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus
mandamentos. Uma geração que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos, é uma geração que vai influenciar a geração futura a ter prazer na presença de Deus. Se você não apresenta para os teus filhos um ambiente de culto e de adoração, como é que você quer que ele se torne um adorador? Ele precisa ter prazer. Ele precisa ter alegria. No versículo de número 2, a Bíblia diz assim: os seus descendentes serão o quê? Poderosos. A geração dos justos será? Não tem como não ser poderoso. Nos piores momentos da sua vida, você pode estar como José, você pode estar como escravo ou como prisioneiro. Lá em cima, lá do trono, Deus olha você como poder. Quando você clama, o céu responde. As suas atitudes de fé aqui vai deixar um legado. Esta geração precisa ser influenciada por nós. Nós não podemos ser salvos sozinhos. Nós temos que levar esse povo conosco. Queridos, é sério isso aqui. A Bíblia está dizendo para nós: os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será. Diga, a minha casa é abençoada. Diga, o meu comportamento de fé garante a minha descendência, riqueza, expansão, transbordar de Deus. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como, irmãos, dar errado. No verso 3, a Bíblia vai dizer para nós: diga, grande riqueza há na sua casa, e na sua justiça, e a sua justiça dura para sempre. Quem quer ter riqueza em casa aqui? Eu vou perguntar de novo: quem quer ter riqueza em casa? Porque tem gente que tem medo de falar que ele quer, porque depois ele vai ser cobrado. O seu comportamento traz miséria ou pobreza para dentro da sua casa. Eu preciso falar para você, porque eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. O seu comportamento vai trazer riqueza ou pobreza. Diga, nós somos uma geração eleita, escolhida. Diga, sacerdócios, reis, príncipes, princesas, ricos. Quando é que eu perco isso? Quando eu desprezo o que Abraão falou, o que Isaac falou, o que Jacó falou. Eu desprezo a palavra, eu desprezo a palavra profética, eu desprezo os ensinamentos de Jesus, e eu perco a riqueza. Existe uma riqueza, grande riqueza há na sua casa. Diga, na minha casa, a partir de hoje, tem que ter riqueza. Você precisa transicionar isso. Mas eu preciso tirar de dentro de mim a mesquinharia. Irmãos, todo influenciador do reino tem que largar alguma coisa, abandonar algumas coisas pessoais. Senão ele não consegue influenciar ninguém. Porque aquilo que você faz de errado também influencia os outros. Todas as suas atitudes, todos os seus atos influenciam. Nós somos levados e influenciados a todo momento. Nós precisamos estar na frequência certa, na frequência correta. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós somos influenciadores. Diga, apóstolo. Repita, apóstolo. E o povo que estava escravo? Espera aí. Aconteceu algo ali. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. E disse mais:
eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar. Diga assim: Moisés estava lá, vivendo a sua vidinha de fugitivo. Deus se apresenta para ele, e Deus falou assim: o meu povo está sofrendo, eu preciso levantar alguém para restaurar a fé desse povo, para fazer eles lembrarem da onde eles pertencem. Quem está entendendo de amém? Só que o Moisés, a Bíblia diz assim: então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quando Deus falou assim: eu sou o Deus de quem? Abraão. Eu sou o Deus de quem? Isaac. Eu sou o Deus de quem? Moisés falou: meu Deus! Porque tinha uma semente plantada, ele sabia quem era Deus. A pessoa vai viver de qualquer jeito, vai viver de qualquer forma, vai viver perdido, até o dia que Deus levantar um profeta para dizer: estou aqui no nome do Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ele já vai cair de joelho. Porque quem sabe quem é Deus, e quando Deus se apresenta para ele, ele se entrega. A Bíblia está dizendo no verso 7, preste atenção, igreja do avivamento. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, he escutado o seu clamor por causa dos seus. Diga assim, pode estar afastado, pode estar desviado, mas se um dia aceitou Jesus, se tornou povo de Deus, Deus está ouvindo o seu gemido, o seu sofrimento, a sua escassez, as suas faltas, e a qualquer momento, se você acredita em homem de Deus, em profetas de Deus na terra, vai mudar tudo na sua vida. Deus está dizendo: eu estou vendo tudo, pois me preocupo com o sofrimento deles. Olha para aqueles que se acham abandonados e solitários e fala assim: tem alguém que se preocupa com você. Fala assim, tem alguém lá no trono que está preocupado com a sua vida. Está entendendo ou não? O que eu vou fazer? Tem alguém lá no trono olhando. Daqui a pouco ele envia um profeta e fala assim: ei, calma, porque eu cheguei. A Bíblia diz, queridos, no versículo de número 8, preste atenção: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Quem crê que Deus desceu aqui hoje? Quem crê que Deus desceu lá naquele negócio que está travado agora? Quem crê que Deus desceu agora lá naquela situação que você não conseguia resolver? Quem crê? Deus está descendo agora com o exército dele para resolver aquele problema que você não está conseguindo resolver. Sabe o que ele fala com Moisés? Eu desci aqui para resolver a parada para os meus filhos. Eu vou resolver. Deus levanta Moisés aqui, e aí ele fala, presta atenção: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Olha só, e trazê-los o quê? Daqui para uma terra, diga boa, diga terra boa e vasta, aonde flui, diga flui, leite e mel. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Versículo de número 9: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios têm os oprimido. Diga assim, Deus desceu para começar a fluir leite e mel, provisão. Diga: no meio do caos, Deus vai trazer a provisão, a promessa sobre a minha vida e sobre os meus descendentes.
Deus está olhando para você agora. Deus está vendo o teu problema agora. E Deus, Ele vai vir para mudar a situação. Não é para trazer algo paliativo, não. Deus está vindo para mudar. As correntes vão se desfazer. Os portões do Egito vão se abrir. Deus vai trazer à tona o seu milagre, a sua promessa. Versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: portanto agora, vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 10, preste atenção aqui. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12, a Bíblia diz: Deus afirmou: certamente estarei. Diga calma. Quando Deus te envia, Ele também te acompanha. Deus te enviou naquele negócio, Ele te acompanhou até lá. Diga assim, ó: todo general, diga, em toda guerra, o rei não fica na retaguarda, o rei vai na frente. Tem um rei chamado Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, que está à sua frente nesta demanda que você está lutando. Tem um rei, calma, eu vou com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês o quê? Adorarão a Deus nesse lugar. Ou seja, vocês vão fazer aquilo que Abraão fazia, aquilo que Isaac fazia, aquilo que Jacó fazia. Vocês vão levantar altar de adoração e de sacrifício. Porque o povo de Deus, quando começa a levantar altar de adoração e sacrifício, eles logo se ajoelham, porque eles sabem para quem eles estão sacrificando. Esse povo sabe o que eles vão viver. Quem está entendendo, diga amém, diga eu recebo. Versículo 13, a Bíblia diz: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu direi? Porque esse povo, eles conhecem a um Deus, e eu preciso saber o que eu vou falar perante essa geração que conhece esse Deus. A Bíblia diz que Deus dá a resposta para ele. Versículo 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Versículo 15, vamos lá, igreja. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus... O Deus de quem? O Deus de quem? O Deus de quem? Enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado. Ei, quando você for falar para alguém, aí vai falar assim: você, quero ver o que vai acontecer, da onde você vai tirar essa força, da onde você vai tirar esse poder, da onde que tem essa fé? O eu sou me falou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me mandou vir comprar essa casa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me mandou comprar esse carro. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó me falou que eu posso, porque a promessa é minha. Esse povo, quando escuta o Deus de Abraão, ele já treme na base. Quando eles escutam o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, eles já tremem. Sabe por quê? Porque agora eles sabem de que Deus Moisés está falando. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que sustentou eles com maná. O Deus que fez inúmeros milagres mirabolantes. Quando você chega até uma pessoa que ele entende quem é esse Deus,
ele vai tremer na base. Então diga: eu, gerado por este Deus, que sou influenciado pela geração de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jesus e dos apóstolos, diga: eu tenho autoridade para vencer nessa terra. Você pode dizer amém? Entenda isso. Queridos, a minha esposa ministrou lá em Campo Grande sobre Timóteo, e essa palavra ficou no meu coração. Diga: Timóteo foi influenciado por 2 gerações. O dia que Timóteo estava meio assim na fé, Paulo chegou e falou com Timóteo uma coisa muito forte. Primeiro, você lembra quem é a geração que te influenciou, da fé da geração que te influenciou, para você levantar outro. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,5 que Paulo chega a Timóteo com as seguintes palavras: recordo-me da sua fé não fingida, diga não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua vó, diga a primeira geração. Aí ele fala: e a sua mãe Eunice, a segunda geração. Timóteo era influenciado por 2 gerações, a geração da avó e a geração da mãe. Quem aqui foi para o evangelho porque os pais influenciou? Quem aqui foi? Amém. Eu fui para o evangelho porque a minha avó me influenciou. Está entendendo isso? Quem aqui foi para o evangelho? Os jovens foram para o evangelho porque os pais influenciaram. Aí o Paulo fala para ele, bem claro: estou convencido de que também habita em você. Está entendendo como você sacode uma pessoa? Vem aqui, rapaz, senta aqui. Cadê a fé do teu pai? Cadê a fé da tua mãe? É assim que um homem de Deus, um profeta, vai chegar para confrontar. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer pessoa nessa terra. Você não é um pobre nessa terra. Você não é um miserável nessa terra. Existe uma influência de fé sobre a sua vida. Alguém te ganhou. É isso que Moisés foi enviado a fazer com aquele povo que estava gemendo. Moisés chegou lá e falou assim: ó, o eu sou me mandou aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vamos levantar, vamos enfrentar esse faraó, porque nós somos numerosos e poderosos. Esta semana vai se iniciar com você assim. Você vai chegar diante do teu caos e vai dizer assim: o eu sou me mandou aqui, Satanás. Sai daqui de dentro agora, porque nós somos numerosos e poderosos. Mas só está eu, apóstolo. Aí eu vou ter que fazer a oração por você, ao que o profeta fez para o servo: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Porque a Bíblia diz que ao redor da casa estava cheio de carruagens e cavalos de fogo. Diga: eu não estou só. Você lembra que Deus falou com Moisés: eu vou com você. Deus está falando com você nessa noite: eu vou com você. Deus está dizendo: eu vou com você. Amanhã acorda cedo, porque eu vou com você naquele lugar. Deus vai com você no teu trabalho amanhã. Deus vai com você lá naquela situação amanhã. Deus vai com você lá naquela audiência amanhã. O Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes vai com você. Ei, Timóteo, sua fé não é fingida. Você foi influenciado por 2 gerações, a tua avó e a tua mãe. A Bíblia vai dizer no versículo de número 6, a Bíblia diz assim, queridos irmãos: por essa razão torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Primeiro ele fala da referência que ele tem da geração, depois ele fala do dom. Porque tem um monte de gente aí cheio de dom que está morto.
que não consegue mais influenciar ninguém, porque nem a si mesmo ele consegue se motivar. E aí, agora, depois que ele repreende, depois que ele chama a atenção, depois que ele dá uma chacoalhada, ele fala para Timóteo o que está dentro dele. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Diga: ninguém pode me dominar, ninguém pode me escravizar, porque dentro de você tem um poder. Diga: dentro de mim há um poder, de geração em geração. É isso que você vai mostrar para os seus filhos, é isso que você vai mostrar para os seus netos, é isso que você vai mostrar para os seus amigos, é isso que você vai mostrar para aqueles que estão no teu convívio. Há um poder dentro de nós, há uma promessa para nós. Nós vamos nos levantar, nós vamos nos animar, porque o nosso milagre está chegando e o tempo da humilhação acabou. Há um poder. Eu quero que você se coloque de pé. Há um poder dentro de nós. Deus vai com você. Você precisa influenciar, querido. Queridos, tem algo que está falando muito forte comigo. A Bíblia diz, queridos, que certa vez Jesus passou por Samaria. E ele entra nessa cidade e ele encontra uma mulher num poço. E esse poço, aonde eles tiravam água, é o poço de Jacó. Diga: Jacó. E a Bíblia diz que Jacó deu a José esse poço. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: me dá um pouco de água para que eu beba. E a mulher diz: como assim? Um judeu pedir para um samaritano? Ele disse: mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que ela disse? Então me dá, Senhor. E Jesus começou a ministrar sobre ela e dizer tudo os pecados dela. E essa mulher, queridos, rapidamente ela foi para a cidade. E ela chegou na cidade e começou a pregar. E começou a dizer: encontrei um homem que contou toda a minha vida. Será que ele não é o Messias? E a Bíblia diz que toda a cidade vai até Jesus. Só que uma coisa me chamou a atenção e eu quero falar com você. Eu disse para você que todo influenciador tem que abandonar alguma coisa para ser influenciador. A Bíblia diz aqui, naquele momento, versículo 28 de João 4, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Repita assim: a mulher deixou o cântaro. Diga assim, ó: Pedro deixou as redes. Diga: Jacó deixou a herança física para receber a herança eterna. Diga: Abraão deixou a terra ao qual ele vivia com sua família. E você, o que você tem deixado? O que você tem deixado para ser um influenciador de nações? Será que o teu ego, o teu orgulho tem impedido você de deixar alguma coisa para fazer o que Deus quer que você faça? Ou você só faz aquilo que você deseja?